A prata é o elemento mais importante para a indústria bélica no mundo inteiro. E nesse vídeo eu vou entrar em alguns detalhes que com certeza vocês não sabem sobre a prata. A maior parte dos dados que eu vou usar aqui nesse vídeo de hoje eu peguei desse site que é silverwars.com e eles entram em várias questões sobre o uso bélico de prata. Para começar aqui, a gente consegue ver o estoque de defesa nacional de prata dos Estados Unidos. Como a gente pode ver, aqui em 2000 acabou o estoque porque eles usaram tudo para conseguir segurar o preço. Eu já falei em vários vídeos sobre essa questão da venda de prata dos Estados Unidos para segurar o preço ali em 1980 e 1990. Em 2000, eles acabaram com todos esses estoques e hoje em dia eles não existem, ao menos oficialmente. Imagina que eles tenham algum pequeno estoque, mas com certeza está bem menor do que um dia foi, porque eles sabiam o quão importante era, sendo que boa parte disso aqui tinha sido emprestado para o exército para eles fazerem toda a parte de refino do urânio na Segunda Guerra. Então, para quem não sabe, teve 14 mil toneladas de prata que foram utilizadas para fazer as bombas atômicas que jogaram lá no Japão, né? Oppenheimer estava usando 14 mil toneladas de prata nesse projeto das bombas atômicas que eles devolveram aqui ao longo dos anos 90. Se eu não me engano, foi em 1997 que eles devolveram para o Tesouro Americano, que ainda não foi desse estoque aqui. E além daquele estoque, ainda tinha um estoque do Departamento de Defesa, que é bem menor do que o que tinha lá na parte de defesa nacional, que é mais ou menos como os estoques de petróleo que eles têm hoje em dia. Primeiramente, entrar num detalhe que imagino que vocês já tenham visto em alguns lugares, mas a Samsung inventou uma bateria nova que ela vai conseguir 600 milhas, que dá mais ou menos 900, quase 1000 quilômetros, e ela vai carregar em 9 minutos e durar 20 anos. A expectativa atual deles é de que eles consigam fazer em escala até 2027. A gente tem aqui mais um relatório que eu coloquei aqui na descrição para vocês poderem ler, que é toda a questão de fazer pastas de prata para conseguir transmitir melhor o calor entre diversos componentes, como por exemplo num computador, tem ali a pasta térmica, aquela pasta térmica ela vai ter prata, ao menos as boas, né? As muito ruins talvez até não tenham, mas imagino que praticamente todas as pastas térmicas usadas em computador, com certeza tem ali prata, ela até é meio cinza assim. Entrando aqui no relatório do Silver Institute 2025, que saiu agora faz menos de um mês, faz umas 3 semanas, a gente tem aqui o uso industrial nesse gráfico, a gente consegue ver que aumentou bastante ao longo do tempo, mas principalmente desde 2020 começou um aumento mais expressivo, principalmente por causa de carros elétricos e painéis solares. Mas painéis solares ainda são mais relevantes do que carros elétricos, exatamente porque a bateria ainda não é de prata. Se eles forem depois realmente fazer essas baterias em escala, provavelmente os carros elétricos vão começar a ter mais demanda ainda de prata do que os próprios painéis solares. Continuando na questão ainda das baterias que eu acabei de comentar, a gente entra na indústria militar, na qual eles vêm usando ainda muita prata desde 1950, 1960. Todos os foguetes da NASA têm baterias da Eagle Pitcher, que está aqui, Eagle Pitcher Technologies, essa empresa que fez todas as baterias de todos os foguetes da NASA na história. E praticamente todas as baterias deles são de prata zinco. Então são Silver Zinc Batteries. E por que eles usam essas baterias, né? Porque elas têm uma densidade energética muito melhor. Então, além delas serem menores para ter a mesma capacidade, elas são muito mais leves. Então, no caso de um foguete, que eles precisam ficar o mais leve possível para economizar combustível, conseguir ter um foguete mais enxuto, eles vão usar a melhor bateria possível. Não importa se ela vai ser um pouco mais cara, eles precisam ter aquela bateria muito boa. E ela é utilizada não só em foguetes da NASA, mas em todos os mísseis praticamente. Eles precisam usar baterias de prata, exatamente porque elas têm uma densidade energética muito melhor, então ela é mais leve. Mas além disso, ela consegue ter mais flexibilidade de como o tamanho vai ser. Ela não precisa ser tão simétrica, eles podem fazer ela de qualquer jeito para encaixar no lugar que eles precisam. Além disso, ela tem uma potência muito melhor, então uma bateria menor consegue ter uma potência muito forte, por exemplo, para lançar um míssil, quando vai fazer, né, vai ligar o míssil para ele começar a voar, por exemplo, lá numa caverna no Irã, eles precisam ter um dispositivo ali que tem uma bateria muito potente para conseguir ligar e ele conseguir levantar voo ali, ligar todos os sistemas, todas as funções de controle para eles conseguirem manobrar o míssil. E mais uma questão ainda é que ela é muito confiável, então ela consegue segurar a carga dela por muito mais tempo. E essa bateria eles não vão usar a todo momento. É uma bateria que, quando ela for ser utilizada, ela precisa funcionar. Mas ela não vai ser utilizada muito. A ideia é talvez que nunca utilize. Pensa, uma bateria de uma bomba nuclear, um míssil que carregue alguma carga nuclear, eles não querem usar nunca. Então eles precisam de uma bateria que, mesmo se nunca fizer nada, ela não vai perder a carga, ela vai continuar funcionando perfeitamente, porque se um dia precisar,
ela precisa funcionar. Indo aqui para algumas coisas que saíram ao longo de 2023, 2024, teve uma nota da agência europeia aqui que estava falando sobre toda a questão de painéis solares e falando que poderia ter um problema de escassez de prata por causa dos painéis solares. E esses painéis, eles não são úteis simplesmente para gerar energia ali, bota no telhado da casa, alguma coisa. Uma das utilidades mais importantes dos painéis solares é na indústria bélica. Então, por exemplo, satélites que eles precisam mandar lá para o espaço, eles precisam ter um painel solar muito eficiente. Eles não querem mandar um painel solar que vai estragar daqui a 5 anos. Eles não vão conseguir mudar ali o painel solar. E todos esses satélites precisam de energia e essa energia vai vir de painéis solares. Então, eles precisam ter os melhores painéis possível. E, além disso, dentro do próprio satélite, tem um monte de sistemas de controle, de eletrônicos, contatos elétricos, baterias e todos esses precisam de prata. Então, satélites que a gente está olhando, a Space Force, que o Trump criou lá no primeiro ainda mandato dele, o Elon Musk ele manda, né, as coisas da Space Force com a SpaceX lá para o espaço. Eles têm vários satélites, podem ter armas no espaço, tudo isso usa muita prata. E uma coisa que eu acho muito curiosa é que todos os relatórios que eles colocam lá, uma lista de metais críticos, né? Colocam metais de terra rara, lítio e níquel, um monte de metais que na verdade são super fáceis de conseguir e muito abundantes, como por exemplo o lítio, né? Que o preço do lítio despencou ao longo dos últimos anos, virou aquela febre, todo mundo queria investir em lítio, mas na verdade é o terceiro metal mais abundante da crosta terrestre. Então o lítio não é um problema muito grande, a prata sim. E nenhuma dessas listas aqui a prata é colocada. Eles colocam qualquer coisa menos prata, mas tem uma lista que foi colocada na lista de minerais críticos da Ucrânia. Então, se a gente for olhar esse mapa aqui, que é um mapa de todo o sistema aí subterrâneo da Ucrânia de minério, a gente consegue ver que tem uma bolinha laranja que é a prata e o ouro. Então, se a gente ver aqui, por exemplo, a G é a prata, né? Essa bolinha laranja aqui é uma reserva de prata. Aqui tem outra e aqui tem outra. Então, essa parte aqui do canto da Ucrânia, onde é que é essa parte? A gente vai olhar exatamente onde o Putin invadiu. Ele pegou toda essa parte aqui de baixo. Então, bem aqui, onde ele invadiu primeiro, né? O primeiro lugar que ele invadiu foi exatamente esse cantinho aqui, que é cheio de prata e ouro. Mas principalmente prata, é bem forte aqui, prata, chumbo e zinco. Se a gente for olhar aqui no restante da Ucrânia, não tem tanto. Aqui nesse meio até tem bastante platina, ouro, mas prata praticamente não tem nada. Tem ouro, platina, mais ouro, mais ouro. Aqui a gente consegue ver que tem bastante de praticamente todos os minérios lá na Ucrânia. É realmente absurdo o que eles têm, principalmente nessa parte leste aqui, que inclusive tem um vídeo do meu canal, é um pouco mais antigo, então ainda não é tão bem organizado, mas se olharem lá o vídeo vão ver que tudo que eu falei aconteceu. Falei que a guerra não ia ser só 3 dias, que ia ser muito longa, que a Rússia provavelmente ia tentar tomar exatamente esse canto, porque ele tem a parte mais importante dos minérios aqui da Ucrânia, e mais muitas outras questões ali que aconteceram. Eu fiz esse vídeo logo que estourou a guerra, e achei bem interessante todas as coisas que aconteceram, poder olhar para o passado e ver o que eu estava pensando naquele momento, né? Aí a próxima indústria, que é muito relevante na questão militar hoje em dia, é exatamente os drones. A gente vê que cada vez mais os drones estão sendo utilizados, até manadas, né, de drones que botam um monte de drones ali, vários, 100, 200 mil, tudo de uma vez para fazer um ataque. Ao invés de ter um caça lá que é muito caro, fácil de atingir, eles têm vários pequenininhos que vão tudo de uma vez, eles não conseguem derrubar tão bem. Então a gente vê que os Estados Unidos está fazendo, Coreia do Norte, Índia e até os cartéis do México estão fazendo drones. E esses drones precisam de muita prata. Seja drones de reconhecimento, drones de míssil, drones de qualquer coisa que for, todos eles precisam de muita prata. A gente pode ver que até os cartéis estão fazendo esses dronezinhos aqui para conseguir fazer transporte de cargas. Então, até para eles é importante. O México, é bom que os cartéis pelo menos têm prata lá no México, eles já usam direto para fazer os drones deles aqui. Mas enfim, voltando aqui para robôs, por exemplo, que a gente está vendo cada vez mais os robôs aparecendo, seja o Elon Musk falando que vai fazer Optimus, toda a questão lá da China, né, que eles estão fazendo robôs para construir praticamente tudo. Tem fábricas na China que hoje em dia elas nem têm mais ninguém trabalhando na fábrica. As pessoas só estão ali para fazer a manutenção. A fábrica opera totalmente com a luz desligada, os robôs fazem tudo, se acontece algum problema, as pessoas da manutenção vão lá. Todos esses robôs e máquinas e sistemas de automação precisam de prata.
todos eles precisam de prata. E mesmo com a capacidade atual, a gente já está vendo problemas para eles conseguirem tanto metal. Se estiver gostando do vídeo aí, deixa um like, já se inscreve se não tiver inscrito, né, por favor, e manda para os amigos, porque isso aqui é realmente muito crítico e pode abrir oportunidades aí não vistas em muito, muito tempo. Entendendo melhor toda a questão da oferta e demanda da prata, obviamente a gente fica perguntando, né, será que vale a pena investir em prata? E eu acredito, claro, que vale. Não é uma recomendação de investimento, mas a gente tem parcerias aqui do canal, seja morgantes.com, seja Real Capital, links aqui na descrição para conseguir descontos e apoiar o canal conseguindo aí comprar prata com o melhor preço do Brasil. Inclusive, vendo aqui, não sei se vai dar para ler tão bem, mas nesse relatório aqui de 2023, o Departamento de Defesa disse que teve problemas para conseguir prata suficiente para fazer ali o programa deles. Aqui tem o nome do programa, que é para recuperação de metais, exatamente para usar em todas as outras partes da indústria militar dos Estados Unidos. Então eles tiveram um problema com o sistema de recuperação de metais, porque exatamente não tem o suficiente para eles conseguirem fazer reciclagem e dar conta de toda essa demanda absurda. Aí cada vez mais a gente está vendo ligas diferentes feitas com prata, como por exemplo essa aqui, que é de prata, galho e selênio, que ela faz um sistema de transmissão, que eles podem fazer coisas infravermelho para sistemas de mísseis, para sistema de drones com mira infravermelho que consegue ver no escuro, consegue fazer qualquer coisa. E eles estão usando exatamente essas pastas que utilizam a prata, porque ela é muito importante, exatamente por causa de várias questões elementais ali da própria prata, como a condutividade elétrica, condutividade térmica e também a reflexividade do metal. Então a gente consegue ver exatamente esses sistemas de infravermelho, de controle, conseguir aí os mísseis achar o alvo deles, eles precisam de muita prata. Ainda aqui para a questão dos robôs, mais do Elon Musk, né? Eles fizeram um estudo de quanto de mineral que precisaria para cada um desses robôs. Então eles têm aqui prata, ouro, cobre, níquel, lítio, metais de terra rara, alumínio e cobalto. A gente consegue ver que o total por robô precisaria aqui de 18 gramas de prata. E isso está considerando que a bateria não é de prata. Então, se a bateria for de prata, com certeza seria muito maior que 18 gramas. Mas mesmo considerando esses 18 gramas, se o Elon Musk quer fazer 10 bilhões de robôs até, sei lá, 2040, que ele falou, então a gente vai precisar de muita prata para conseguir fazer esses robôs. Esse aqui é o gráfico que o Elon Musk disse que a gente vai fazer aqui, é exatamente esse crescimento. Então, imagina, se a gente tiver essa quantidade de robôs sendo construído, vai usar muita prata também. Aí entrando aqui na questão de nanotubos de prata, a gente consegue ver que esse uso em baterias, eles conseguem ver a diferença de retenção e de capacidade de subir e descer o ciclo para ela conseguir durar mais, né? Ela conseguir recarregar e descarregar muito mais vezes. Então, a diferença aqui dessa liga com esses nanotubos de prata é muito relevante. Aí a gente viu toda essa questão da guerra tarifária entre Trump e a China, e uma das coisas que a China ferrou com o Trump é que eles bloquearam a exportação dos metais de terra rara. E a maior parte das pessoas não entende bem o que são esses metais de terra rara, mas os principais são esses aqui que estão nessa tabela. Mas o mais importante é o quão conectada a prata está com cada um desses minérios. Então, como a gente pode ver aqui, o antimônio, eu sei de várias minas que mineram antimônio e a prata vem junto com o antimônio. Então, se diminuir a mineração de antimônio, vai diminuir a mineração de prata. No bismuto, é mais na questão de processamento metalúrgico. Então, quando eles fazem o processamento do bismuto, eles conseguem tirar aí prata, zinco e outros metais. O telúrio, a mesma coisa, que ele vem do refino de cobre. E normalmente os minérios que têm o telúrio, eles têm também ouro e prata. Então, se diminuir a mineração de telúrio, vai diminuir a mineração de prata. É a mesma coisa aqui para esses outros metais. Então, acaba atingindo indiretamente a questão da prata também. E a gente pode ver exatamente o que está dizendo aqui. Se a gente vai usar a prata para painéis solares de alta performance, para touchscreens e baterias flexíveis, então, por exemplo, se a gente quiser ter um telefone que é flexível, essa tela dele vai precisar ter prata. Então, toda essa alta tecnologia, novas tecnologias que a gente está vendo, cada vez elas usam mais prata e não menos. A maior parte das tecnologias precisam de muita eficiência. Não adianta, às vezes, é uma coisinha pequenininha que é importante, precisa ter de prata. Não dá para botar cobre, porque se botar ali vai estragar em 5 anos, vai começar a oxidar. Não vou mandar um painel solar num satélite feito de cobre. Ah, não, eu vou economizar um pouquinho aqui, 5% no meu painel, mas daí ele dura 5 anos ao invés de 25 anos. Então, eles não vão fazer isso, eles vão usar cada vez mais prata. E essas indústrias, principalmente a indústria militar, eles não vão economizar prata, eles precisam do melhor produto possível. Um míssil que economiza 5%, mas daí na hora que vai usar ele não funciona,
não adianta. Aqui tem também essa notícia do Departamento de Energia dos Estados Unidos fazendo uma parceria com uma empresa de painéis solares para eles reciclarem mais prata para usar nos painéis solares. Então eles não precisam tirar a prata do mercado, eles podem reciclar e daí usar. E os donos da Solar Cycle disseram que nesse ritmo a prata vai com certeza acabar em 20 anos. Porque é muita demanda, eles estão tirando das reservas, uma hora vai ter que acabar, o preço precisa subir para incentivar a mineração. Eu vi muita gente comentando sobre a parte da indústria naval do exército chinês. Então a gente está vendo aqui, até achei engraçada essa imagem, que é um navio chinês basicamente feito de prata, e não é exatamente isso, claro, mas a prata é muito crítica para a parte naval, exatamente porque eles também têm baterias, têm torpedos, esses torpedos precisam ter baterias muito boas também, a maior parte utilizando de prata. Todos os sistemas de radar para conseguir fazer monitoramento, eles têm o sistema de EMP, né? Para, por exemplo, se tem alguma coisa próxima, eles conseguirem cortar as transmissões dos inimigos para eles não conseguirem atingir tão facilmente os navios. E, obviamente, toda a parte de comunicação e satélites. Aqui a gente tem alguns dados de quanto de prata que realmente vai em cada míssil. E é um absurdo, a gente consegue ver aqui 12 quilos de prata para cada um dos mísseis. E aqui o total de prata que eles estão usando ali na questão naval da indústria militar chinesa. E aqui para terminar com alguns outros valores, né? Submarinos elétricos, torpedos, satélites da Starlink, drones, mísseis, a gente consegue ver mais ou menos quanto de prata que é utilizado em cada um desses aqui. Então a gente olhando para isso e vendo que a mineração de prata não foi incentivada aí há praticamente 50 anos, e hoje em dia, o mundo minera menos prata do que 10 anos atrás, mas cada vez a gente está usando mais e mais e mais prata. E como eu já comentei muito aqui nesse canal sobre toda a parte de manipulação do preço da prata, historicamente, nesse vídeo aqui vocês vão aprender exatamente sobre toda essa história da manipulação da prata e como que isso aqui, a indústria militar, toda a indústria de tecnologia avançada, robôs e automação podem acabar com aí uma manipulação de mais de 200 anos do preço do metal.